Milionário frio enfrenta a mendiga negra que domou o furacão selvagem na fazenda. Arthur Velasquez, um homem de negócios prestigiado e milionário, sempre soube que era diferente. Frio e calculista, que ele costumava olhar para o mundo através da lente do lucro e da perda. Mas naquele dia, enquanto as nuvens carregadas dançavam ao longe, ele decidiu escapar da pressão das altas esferas sociais. O sol escondia-se atrás dos ciprestes da sua fazenda isolada, um lugar que ele raramente visitava, cada canto marcado pelas lembranças de sua infância. Entretanto, sentia-se sufocado em sua mansão. Precisava de ar, de um respiro que não tivesse o perfume dos egos vazios da elite. Ao chegar, encontrou a fazenda um pouco diferente. O vento uivava como um aviso, e a natureza parecia agitada, como se estivesse alertando sobre a tempestade que se aproximava. Naquele momento de solidão, ele avistou uma figura que o surpreendeu. Maria, uma mulher de pele escura e cabelos desgrenhados, vestida em farrapos. O cético em Arthur não conseguia entender como uma mulher em situação de rua conseguia acalmar a tempestade com sua canção. Ao se aproximar, ele a confrontou, suas palavras cortando o silêncio agarrado entre eles. Você acha que pode parar um furacão com canto? Isso é ridículo. Maria olhou para ele com um sorriso tranquilo. Nem tudo que se vê é o que parece. Às vezes, a tempestade que enfrentamos vem de dentro. Aquelas palavras o pegaram desprevenido. Arthur sentiu um nó na garganta e, mesmo sentindo a necessidade de se afastar, algo o mantinha ali. A raiva e o preconceito lutavam em seu coração. Então, no momento de fraqueza, ele decidiu ouvir a canção. A melodia envolvente parecia contar histórias de dor, perda e redenção. Era como se o universo estivesse se manifestando através da voz de Maria, trazendo à tona o seu próprio passado, as sombras que ele sempre tentava ignorar. Conforme o furacão se aproximava, os ventos se intensificavam e as árvores balançavam enquanto a atmosfera se tornava elétrica. Arthur olhou para Maria e algo dentro dele mudou. Ele, o milionário, estava prestes a perder não apenas sua propriedade, mas também segredos enterrados por muito tempo. Ele se lembrou de um evento trágico de sua infância, um segredo que poderia arruinar seu legado. E se você não conseguir? Ele perguntou com a voz tremendo. Eu sou a tempestade e a calmaria, Arthur. E você também. Maria respondeu, sua voz firme. Naquele instante, Arthur percebeu que era preciso se abrir. O desafio era maior do que o furacão. O que estava por vir poderia transformar não só a fazenda, mas também suas vidas para sempre. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Arthur sentia seu coração pulsar com força enquanto Maria o encarava, suas palavras reverberando em sua mente. Eu sou a tempestade e a calmaria, Arthur. E você também. Era um momento carregado de energia. O furacão se aproximava, mas parecia que o verdadeiro tumulto estava dentro dele. Um rugido profundo ecoou pelo ar. Era o som do vento ou da tempestade crescendo. Mas, de repente, algo diferente aconteceu. Um estrondo. Um barulho ensurdecedor, vinda do lado da fazenda, fez Arthur voltar-se rapidamente. Ele não estava preparado para o que viu. Uma árvore imensa caiu. Não qualquer árvore. Era a árvore sob a qual ele passava horas em sua infância, onde ele se sentava para sonhar com o futuro. Agora estava partida ao meio, e uma sombra emergiu dela. Maria olhou nos olhos de Arthur, seu sorriso se desvanecendo. O tempo está mudando, Arthur. Sua voz era suave, mas a urgência estava lá, como um sussurro insistente.
Do meio da poeira levantada pelo impacto, uma figura se destacou. Um homem, sujo e desorientado. Arthur não o reconheceu de imediato, mas suas características pesadas e lembranças fluíram na mente dele com a força de um furacão. Era Paulo, o irmão mais velho de Arthur, desaparecido há anos, carregado de segredos, e que todos acreditavam estar morto. Os olhos de Arthur se arregalaram. Paulo. A voz dele saiu mais como um grito desesperado do que uma pergunta. Paulo olhou em volta, como se tentasse entender onde estava. Arthur, por si, você tá vivo? A confusão tomou conta do rosto dele e uma mistura de alegria e medo surgiu no ar. Era uma realidade desafiadora e chocante. Mas como você? Todos acharam que você tinha morrido? Arthur gaguejou, seu mundo desmoronando ao reconhecer o irmão que havia perdido em um acidente trágico durante a infância. Um segredo, um pai miserável, uma luta que levou Paulo a se afastar. E agora, ele estava ali, na mesma fazenda onde tudo começou. O vento uivava, como se o universo estivesse atento à nova revelação. Maria, com seu olhar profundo, sua voz firme, interrompeu. Arthur, a tempestade é mais do que os ventos. É sobre as verdades que precisamos encarar. Paulo começou a andar em direção a eles, mas um lampejo de relâmpago iluminou o céu, incidindo diretamente sobre ele. Um instante. Um olhar. De repente, o rosto de Maria se transformou. Uma expressão que Arthur nunca quis ver. Não era medo. Era algo mais profundo e sombrio. Ela parecia reconhecer Paulo. Você, o que você fez? Maria perguntou. Sua voz agora carregada de uma dor que Arthur não entendia. Eu precisava desaparecer, Maria, para proteger todos nós. Paulo parecia mais angustiado a cada palavra, e a tempestade rugiu em resposta, como se a própria natureza estivesse em sintonia com a confusão emocional que permeava o momento. Arthur, segurando a respiração, sentia o peso de segredos se acumulando. Cada palavra de Paulo revelava um passado obscuro que ele pensava ter deixado para trás. E era exatamente isso que estava prestes a tomar forma no meio da tempestade. Proteger de quê? Arthur perguntou, sua voz embargada. O tumulto dentro dele era mais forte do que a tempestade exterior, porque, na verdade, ele já sabia. Daquele acidente, eu estava lá, Arthur. Não foi um acidente. A terra parecia tremer sob seus pés. O mundo de Arthur desmoronava uma vez mais, enquanto relâmpagos cortavam o céu. Agora, tudo tinha mudado. Ele não sabia o que pensar ou o que fazer. A tempestade se aproximava, e com ela, toda a verdade, toda a dor. Os olhos de Paulo, cheios de remorso, refletiam uma história que Arthur ainda não estava pronto para ouvir. O que mais poderia acontecer naquela noite? Como os laços dele se tornariam, assim, cercado pela fúria do furacão e por revelações devastadoras? Arthur se perguntava se seria capaz de enfrentar não só a tempestade lá fora, mas também a tempestade que rugia dentro dele. E enquanto as vozes do passado ecoavam, ele sabia que o que vinha a seguir seria ainda mais impactante. Arthur sentia seu coração pulsar com força, enquanto Paulo se aproximava, como uma verdade devastadora prestes a emergir. O vento rugia como se quisesse interrompê-los, mas nada poderia quebrar aquele momento intenso. Daquele acidente, eu estava lá, Arthur. Não foi um acidente. Essas palavras gravearam em sua mente e seu mundo começou a desmoronar. Dizer que você estava lá, Arthur mal conseguia respirar. O que significava tudo aquilo? A tempestade se aproximava, mas o caos dentro dele era muito pior. Enquanto a confusão se abatia, um estrondo como um trovão se ergueu. O céu escurecia, e as correntes de vento pareciam abraçar os três, como se o universo estivesse atento ao desenrolar dos eventos. Maria moveu-se para o lado, afastando-se de Arthur e Paulo. Seu olhar, antes calmo, agora estava carregado de dor. Isso não pode ser verdade, ela murmurou, quase para si mesma. E quando Arthur tentava absorver tudo, a cena virou de pernas para o ar. Um grito, alto,
desesperado. Ele olhou em volta e percebeu de onde vinha. Uma criança, uma menina pequena e assustada, que havia surgido do nada, correndo em direção a eles, com os olhos arregalados, de um misto de terror e confusão. Ajuda, ajuda! Ela chorava. Seu vestido sujo de barro. A casa está pegando fogo. O coração de Arthur disparou. O que estava acontecendo? Ele não tinha ideia de quem era a menina, mas um instinto profundo o fez querer protegê-la. Onde estão seus pais? Ele gritou, tentando se aproximar, mas a menina olhou para eles com uma expressão de desespero irrepreensível, como se não houvesse ninguém a quem recorrer. Rápido, temos que sair. Paulo estava quase em estado de pânico e Arthur sentiu um nó se formar em seu estômago. A fazenda, seu refúgio de infância, estava prestes a se transformar em um cenário de pesadelo. Mas antes que ele pudesse se mover, Maria interrompeu. Arthur, a menina é a chave. Você precisa entender. As palavras dela o atingiram como um raio. O olhar dela o fixava, implorando por compreensão. Ela não é o que parece. Não é uma simples criança perdida. Há mais nessa história, um vínculo que você precisa enxergar. As nuvens tinham ficado escuras, quase como uma tela de cinema antes de uma revelação dramática. A criatura de tempestade que se formava acima deles parecia refletir a intensificação do terror em seu coração. O furacão não era só fenômeno, era uma metáfora do que se passava dentro de Arthur. O grito da menina ecoava em sua mente, misturando-se aos segredos que desconfortavelmente latejavam entre os três. Como você sabe disso, Maria? O que você quer dizer? Arthur girou, perguntando com urgência. Ela está ligada a você, Arthur, mais do que você imagina. As palavras voaram como um relâmpago, e por um segundo o tempo parou. A pergunta pairava no ar. Como? Ele mal conseguia montar o quebra-cabeça em sua cabeça. A tempestade rugia, e dentro dele a confusão se transformava em pânico. A única coisa que ele conseguia enxergar era a menina, cuja expressão estava profundamente marcada pela necessidade e pela dor. Pelo canto do olho, Arthur viu Paulo se afastar em um gesto confuso, mas igualmente desesperado. Ele estava lutando com as verdades reveladas. Não pode ser, como nós. Essa tempestade vai levar tudo. Precisamos sair agora. A gritaria da menina trouxe novamente a atenção de todos para a crise em que estavam. Arthur estava confuso, marionete de sentimentos, com segredos emergindo como ondas no mar agitado. E quando a tempestade finalmente começou a descarregar sua fúria, os primeiros relâmpagos cortaram o céu, revelando o que estava prestes a acontecer. Algo dentro de Arthur se rompeu, a tensão e a revelação girando como um vórtice implacável, e então, num momento de pura catástrofe, o chão se abriu sob seus pés. Tudo o que ele acreditava sobre sua vida, sobre Paulo, sobre a menina, estava prestes a ser questionado. Poderia ele enfrentar essa nova realidade, mesmo quando a verdade estava prestes a consumir tudo ao seu redor? As vozes do passado, as tempestades do presente. O que mais revelaria a noite? O desfecho que estava por vir iria mudar tudo, e Arthur não estava preparado. O chão tremeu sob os pés de Arthur, e ele mal conseguia processar tudo o que estava acontecendo. A criança gritava, o vento uivava, e um relâmpago cortou o céu, iluminando a cena caótica diante dele. Uma mistura de medo e confusão preenchia o ar ao redor. Não podemos deixar que nada aconteça a ela, gritou ele, tentando reunir coragem em meio ao desespero. Arthur, escute, Maria implorou, seus olhos fixos na menina. Ela é mais do que você imagina. A conexão que você tem com ela. Sua voz estremeceu, quase se quebrando sob o peso da revelação. Mas antes que pudesse terminar, uma explosão de luz e som irrompeu, e tudo escureceu por um momento. No instante em que a escuridão se dissipou, Arthur viu o que acontecera. Ao lado da menina, uma sombra começava a se formar, como uma figura se contorcendo a partir da poeira levantada pela tempestade. Era uma silhueta familiar, uma presença que causou um calafrio na espinha de Arthur. Não pode ser.
sussurrou ele, seu coração acelerando em um ritmo frenético. Arthur, Paulo chamou, sua voz carregada de pânico. Precisamos sair. Mas nem ele, nem Arthur podiam desviar o olhar da criança. Algo profundo nas feições dela começou a revelar um segredo escondido que abalaria as fundações de suas vidas. Então a menina virou-se. Seus olhos, grandes e assustados, brilharam com uma intensidade que paralisou Arthur. Você é meu pai. As palavras ficaram suspensas no ar como uma bomba prestes a explodir. Um silêncio pesado envolveu todos ao redor. Como assim? Arthur disse, a voz tremendo de incredulidade. A tempestade rugia, mas a maior tempestade se formava dentro dele. Ele olhou para Paulo em busca de alguma resposta, mas o irmão estava tão atordoado quanto ele. Isso não pode ser verdade, Maria murmurou, seu rosto pálido contra a tempestade. Eu não sabia, não poderia. Onde você esteve? Havia um lamento em sua pergunta, como se soubesse que essa revelação iria ferir todos. Eu precisava de você, eu sabia que você viria. Na tempestade, eu sempre soube. A criança respondeu, a sua voz uma mistura de dor e esperança. A casa está pegando fogo porque a verdade não pode ser apagada. Um novo trovão cortou o céu, intensificando o medo que pulsava em Arthur. A tempestade não era um mero acontecimento natural, era um reflexo do seu próprio caos interior. A confusão e a dor estavam se entrelaçando, revelando todo um mundo de segredos. Quem era aquela menina? E como ela sabia disso? Você tem que acreditar em mim, Arthur, ela implorou. E no que aconteceu com você. O que ocorreu naquela noite não foi acidente. Cada palavra dela ressoou com um golpe, fazendo seu coração disparar e sua mente girar. Você está mentindo! Isso não faz sentido! Arthur gritou desesperado, o nó na garganta crescendo. Os laços que ele pensava ter com os outros estavam se desfazendo, e a verdade crua que se apresentava parecia mais assustadora do que a tempestade que se aproximava. O olhar de Paulo, antes perdido, agora parecia mais focado. Howard, eu sempre soube. Alguma coisa não estava certa sobre aquela noite. Seu irmão olhou para Arthur com uma intensidade que fazia o peito apertar. Não temos tempo. Precisamos agir, Maria disse tentando puxá-los do transe. Mas algo dentro de Arthur se dividia entre a negação e a aceitação. A tempestade, a criança, Paulo, tudo se fundia em um só ponto. Quando Arthur finalmente olhou para a menina, a compreensão acertou como uma flecha. A tempestade não era apenas um fenômeno, era um catalisador, um grito do passado chamando por respostas. E antes que pudesse entender toda a extensão do que estava acontecendo, uma nova onda de vento os atingiu, fazendo Arthur perder o equilíbrio. Não se esconda da verdade, Arthur, a criança gritou, e naquele instante, tudo o que ele pensava saber se desmoronou de vez. Porque, afinal, se a menina realmente era sua filha, então quem era ele? E o que mais ele não sabia? Tudo estava prestes a mudar. O furacão rugia ao fundo, levando consigo verdades enterradas e revelações que estavam apenas começando. E Arthur, sem saber o que fazer, sentiu o coração acelerar em um misto de terror e expectativa. O que mais a tempestade traria? O chão tremeu sob os pés de Arthur, e ele mal conseguia processar tudo o que estava acontecendo. A criança gritava, o vento uivava e um relâmpago cortou o céu, iluminando a cena caótica diante dele. Uma mistura de medo e confusão preenchia o ar ao redor. Não podemos deixar que nada aconteça a ela, gritou ele, tentando reunir coragem em meio ao desespero. Arthur, escute! Maria implorou, seus olhos fixos na menina. Ela é mais do que você imagina. A conexão que você tem com ela. Sua voz estremeceu, quase se quebrando sob o peso da revelação. Mas antes que pudesse terminar, uma explosão de luz e som irrompeu, e tudo escureceu por um momento. No instante em que a escuridão se dissipou, Arthur viu o que acontecera. Ao lado da menina, uma sombra começava a se formar,
como uma figura se contorcendo a partir da poeira levantada pela tempestade. Era uma silhueta familiar, uma presença que causou um calafrio na espinha de Arthur. Não pode ser, sussurrou ele, seu coração acelerando em um ritmo frenético. Arthur, Paulo chamou, sua voz carregada de pânico. Precisamos sair. Mas nem ele, nem Arthur podiam desviar o olhar da criança. Algo profundo, nas feições dela, começou a revelar um segredo escondido que abalaria as fundações de suas vidas. Então a menina virou-se. Seus olhos, grandes e assustados, brilharam com uma intensidade que paralisou Arthur. Você é meu pai. As palavras ficaram suspensas no ar como uma bomba prestes a explodir. Um silêncio pesado envolveu todos ao redor. Como assim? Arthur disse, a voz tremendo de incredulidade. A tempestade rugia, mas a maior tempestade se formava dentro dele. A confusão e a dor estavam se entrelaçando, revelando todo um mundo de segredos. Quem era aquela menina? E como ela sabia disso? Você tem que acreditar em mim, Arthur, ela implorou. E no que aconteceu com você? O que ocorreu naquela noite não foi acidente. Um novo trovão cortou o céu, intensificando o medo que pulsava em Arthur. A tempestade não era um mero acontecimento natural, era um reflexo do seu próprio caos interior. A confusão e a dor estavam se entrelaçando, revelando todo um mundo de segredos. A criança, que parecia tão vulnerável, agora carregava uma verdade que poderia desmantelar tudo. Proteger de quê? Arthur conseguiu, seu corpo tremendo de raiva e desespero. Ele olhou para Paulo buscando respostas, mas encontrou um rosto distorcido pela incerteza. Então, um estrondo ensurdecedor fez seus corações pararem por um instante. Uma figura gigantesca, emergindo de entre a escuridão do furacão, despencou do céu. Era um avião, perdendo o controle e indo em direção à fazenda. Cuidado! Gritou Paulo, puxando a criança para um lado, enquanto Maria e Arthur tentavam encontrar abrigo. O impacto foi devastador. A explosão ecoou como um rugido do próprio céu. A luz ofuscante e o calor da explosão o cercaram. O que antes era o lar de Arthur agora parecia um campo de batalha, transformado em destroços. E no caos, Arthur viu algo embrulhar em um pedaço de metal retorcido da aeronave, uma foto. Quando foi resgatada da sujeira, ele ficou em choque. Era uma família. Uma mulher, um homem e 2 crianças. Uma delas era a menina. O coração dele disparou. Não pode ser. Você é irmã dela? Ele berrou, apontando para Maria. Maria recuou, pálida como um fantasma. Como você sabe disso? Ela questionou, a voz tremendo. Mas antes que ele pudesse responder, a menina, ainda perto dele, sussurrou a revelação que os ressoou com a verdade mais devastadora de todas. Você sempre soube. Meu nome é Sofia, e você é o motivo por eu estar aqui. Você me deixou, nós perdemos tudo juntos. Arthur sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. Ele não tinha ideia de quem ela realmente era, e agora tudo fazia sentido. A tempestade não era apenas uma força da natureza, mas um manifesto de todas as verdades reprimidas que ele se recusava a enfrentar. Com o caos ao fundo, ele olhou nos olhos de Sofia, um abismo de emoções e de dúvida. Se tudo o que ele conhecia estava prestes a ser reescrito, o que mais estaria escondido sob a superfície? Afinal, quem era ele de verdade? A tempestade rugia, levando não apenas segredos, mas revelações que poderiam mudar tudo. Como ele lidaria com isso? Arthur ficou paralisado, incrédulo, enquanto a tempestade rugia ao redor. A criança, que agora se revelava como sua filha, estava diante dele, e a verdade a respeito de tudo parecia um fardo insuportável. Você é meu pai. Aquela frase repercutia em sua cabeça, enquanto a confusão e o choque o envolviam como uma onda avassaladora. Não, isso não pode ser. Arthur balbuciou, a mente girando. A tempestade gritava ao fundo, e tudo o que ele conhecia estava prestes a desmoronar. Ele olhou para Paulo, buscando um pouco de lucidez em meio ao caos. O irmão, com os olhos arregalados, não sabia o que dizer,
e o silêncio apenas alimentava o terror que crescendo na atmosfera. Você tem que acreditar em mim, a menina insistiu, seu olhar suplicante cortando o coração de Arthur. Eu sempre soube que você viria. Eu não fui embora, fui levada. Levando? Levando para onde? O que está acontecendo aqui? Arthur estava em um labirinto de emoções. O vento fazia os galhos das árvores rangerem, como se o próprio mundo estivesse prestes a colapsar ao redor deles. Mas antes que alguém pudesse responder, uma luz ofuscante surgiu na escuridão do céu. Era uma iluminação cortante e intensa. Todos olharam para cima, os olhos se arregalando em horror. Um objeto brilhante descia rapidamente, luz ofuscante piscando. Naquele momento, não era apenas a tempestade que ameaçava suas vidas. O impacto foi devastador. O chão estremeceu com a força de uma explosão. Prédios próximos pareciam tremer, e a fazenda, antes um abrigo, agora se transformou em um campo de batalha. O que era aquilo? Arthur mal tinha tempo para pensar antes que a sombra se aproximasse, uma figura emergindo da fumaça e do caos. E quando ele finalmente teve coragem para olhar, suas pernas estremeceram. Ele não estava preparado para o que viu. Era uma mulher, não qualquer mulher, mas alguém que ele não via há anos. Juliana? O nome escapuliu de seus lábios, entre um sussurro e um grito. A mulher que ele pensou ter perdido para sempre. Arthur, filha. Juliana olhou para a menina, agora tremendo, e em seus olhos havia um tumulto de emoções. Uma mistura de amor, dor e um arrependimento profundo. Sofia, eu nunca quis que você soubesse assim. Você a conhece? A voz de Paulo era um misto de incredulidade e confusão. Ele olhava da mãe para a filha e por um momento a realidade pareceu se desdobrar em 1000 pedaços. Um relâmpago cortou o céu, iluminando as feições de Juliana, e Arthur percebeu que além da tempestade, algo ainda mais sombrio estava prestes a se revelar. Não, não pode ser. O que você está fazendo aqui? Como você está viva? A fúria, o medo e a saudade misturavam-se no interior de Arthur. Foi uma história que eu tive que contar até mesmo para mim mesma. Juliana disse, a voz trêmula, mas firme. Eu tive que deixar. Havia coisas sobre o nosso passado. Coisas que você não sabe. O acidente não era culpa de ninguém, mas precisava me afastar para proteger. Proteger vocês. O que você está tentando dizer? Arthur sentitava seu coração acelerar ao ouvir aquelas palavras. Ele queria acreditar que tudo iria se resolver, mas algo dentro dele murmurava que a verdade era mais intensa do que o furacão do lado de fora. Proteger de quê? Perguntou Sofia, confusa, olhando para sua mãe e depois para o pai, como se buscasse respostas onde não havia certeza. De mim, Juliana sussurrou, e um silêncio mortal envolveu o grupo. O vento, o barulho da tempestade, tudo parecia se calar, como se o universo estivesse esperando pela próxima revelação. E antes que alguém pudesse reagir, um novo trovão ressoou. Mas agora ele não era natural. Era como um grito, uma chamada que ressoou no fundo da mente de Arthur. Ele percebeu que a tempestade não era apenas sobre o clima. Era sobre verdades ocultas, laços quebrados e segredos guardados. E agora estavam todos expostos. Eu não sei o que fazer, gritou ele, as emoções à flor da pele. O que mais estava por vir? O que mais a tempestade traria com ela? O seu mundo estava prestes a desmoronar mais uma vez, e as respostas que nada tinham a ver com o que ele acreditava. No fundo, ele sabia que isso era apenas o começo. O silêncio mortal envolveu todos enquanto Juliana sussurrava aquelas palavras devastadoras. O vento, que antes rugia como uma fera furiosa, parecia hesitar, esperando o próximo movimento do destino. Arthur sentia seu mundo desmoronar ao ouvir o nome de sua ex-esposa. A tempestade ao redor não era nada comparada à tempestade que agora agitava seu coração. Como você pôde? Ele finalmente gritou, a dor em sua voz crua e nua. Por que você se foi? O que aconteceu naquela noite? Seu corpo tremia, não só pelo frio cortante do vento, mas pela pressão de tantas verdades não ditas. Sofia, a menina que se dizia sua filha, observava atentamente.
Os olhos dela pareciam mais profundos, como se mal soubessem da própria dor que seu pai enfrentava. Ela tentava entender a realidade que a cercava. Por que você não nos disse? Eu esperei. Eu sempre esperei por você. A voz dela era um misto de tristeza e determinação. Arthur podia sentir que havia uma conexão entre eles, algo que ele nunca tinha realmente compreendido até aquele momento. Mas a situação escalava. Um novo trovão ressoou e o céu escureceu ainda mais, como se o universo estivesse ameaçando desabar. A imagem assombrosa de Juliana, junto à criança, intensificou a tempestade interna dele. Ele olhou para Paulo, que ainda estava paralisado. E em um instante, a confusão entre os dois foi trocada por um olhar cúmplice. Antes que poderiam processar o impacto do reencontro, a figura de Juliana começou a mudar. Ela parecia se desfazer em chamas de luz, como se o próprio vento a estivesse levando. Juliana! Ele gritou, estendendo a mão, totalmente impotente. Uma sombra tomou forma do outro lado. Era obscura, impenetrável, e parecia estar a sugar tudo à sua volta. Você não pode continuar assim, a figura gritou, a voz ecoando como um trovão. Arthur queria protestar, mas o pânico tomou conta dele quando se deu conta de que essa sombra estava se aproximando de Sofia. Parem, afastem-se dela! Arthur berrou. Mas a sombra parecia se divertir, girando ao redor da menina em risadas macabras. Sofia não se movia, como se hipnotizada. Então, de repente, a sombra avançou, pegando Sofia e arrastando-a para a escuridão. Não! Arthur gritou. Seu coração quase parando. Ele correu em direção a ela, mas algo o deteve. A força do furacão crescia. O chão sob seus pés tremeu, e a fazenda parecia estar se despedaçando. Arthur, não! Juliana gritou, mas era tarde demais. Com um impulso desesperado, ele se lançou para a sombra, estendendo a mão, mas ele atravessou como se fosse ar. A expressão horrorizada de Sofia deixou Arthur sem fôlego. Ele viu seus olhos se encherem de lágrimas enquanto a escuridão a consumia. Papá! O grito dela ecoou, e enquanto Arthur caía ao chão, desesperado, algo estalou em sua mente. Uma lembrança. A história que ele tinha tentado enterrar. Você não é meu pai. A voz de uma mulher reverberou em sua mente. Uma pergunta que ele sempre quis esquecer. O olhar de sua mãe, cheia de dor e desespero, voltou à tona. Você nunca foi. Você não pode ser. A cada palavra, a tempestade rugia, trazendo à superfície a verdade. O que estava acontecendo não era um acaso. As conexões que ele havia perdido agora estavam se entrelaçando de um jeito aterrador. Sofia, ela não. Arthur gaguejou, lutando com a tempestade de confusões que inundava sua mente. E então, uma verdade horrenda brotou. Se a criança não era realmente sua filha, que papel ele desempenhava na vida dela? Os olhos de Juliana se arregalaram, enquanto o real de choque se desenhava em seus rostos. O que eles estavam realmente enfrentando? O pânico se espalhou e a tempestade rugiu mais alimentada pela agonia de Arthur. Ele se viu em um centro de caos, onde os vínculos familiares se dissolviam como os destroços da fazenda sendo levados pelo vento. E a última visão de Sofia sendo tragada pela escuridão era tudo o que ele tinha, a única coisa que agora poderia salvá-lo, se houvesse. Mas a tempestade não era apenas física, que era um grito de verdades enterradas, e a única coisa que sobrou foi o peso do que ainda restava. O que virá a seguir? Arthur pensou, tragado entre os ventos uivantes e uma realidade que não se conformava mais. Arthur ficou paralisado, incrédulo, enquanto a tempestade rugia ao redor. A criança, que agora se revelava como sua filha, estava diante dele, e a verdade a respeito de tudo parecia um fardo insuportável. Você é meu pai. Aquela frase repercutia em sua cabeça, enquanto a confusão e o choque o envolviam como uma onda avassaladora. Não, isso não pode ser. Arthur balbuciou, sua mente girando. A tempestade gritava ao fundo, e tudo o que ele conhecia estava prestes a desmoronar.
Ele olhou para Paulo, buscando lucidez em meio ao caos. O irmão, com os olhos arregalados, não sabia o que dizer, e o silêncio apenas alimentava o terror que crescia na atmosfera. Você tem que acreditar em mim, a menina insistiu, seu olhar suplicante cortando o coração de Arthur. Eu sempre soube que você viria. Eu não fui embora. Fui levada. Levando? Levando para onde? O que está acontecendo aqui? Arthur estava em um labirinto de emoções. O vento fazia os galhos das árvores rangerem, como se o próprio mundo estivesse prestes a colapsar ao seu redor. Mas a situação escalava. Um novo trovão ressoou e o céu escureceu ainda mais, como se o universo estivesse ameaçando desabar. A imagem assombrosa de Juliana, ao lado da criança, intensificou a tempestade interna dele. Ele olhou para Paulo, que ainda estava paralisado. Em um instante, a confusão entre os dois foi trocada por um olhar cúmplice. Antes que pudessem processar o impacto do reencontro, a figura de Juliana começou a mudar. Ela parecia se desfazer em chamas de luz, como se o próprio vento a estivesse levando. Juliana, ele gritou, estendendo a mão, totalmente impotente. A sombra tomou forma do outro lado. Era obscura, impenetrável e parecia estar sugando tudo à sua volta. Você não pode continuar assim, a figura gritou, a voz ecoando como um trovão. Arthur queria protestar, mas o pânico tomou conta dele quando se deu conta de que essa sombra estava se aproximando de Sofia. Parem, afastem-se dela! Arthur berrou, seu coração quase parando. Ele correu em direção a ela, mas algo o deteve. A força do furacão crescia. O chão sob seus pés tremeu e a fazenda parecia estar se despedaçando. Arthur, não! Juliana gritou, mas era tarde demais. Com um impulso desesperado, ele se lançou para a sombra, estendendo a mão. Mas ele atravessou como se fosse ar. A expressão horrorizada de Sofia deixou Arthur sem fôlego. Ele viu seus olhos se encherem de lágrimas enquanto a escuridão a consumia. Papá! O grito dela ecoou, e enquanto Arthur caía ao chão desesperado, algo estalou em sua mente. Uma lembrança. A história que ele tinha tentado enterrar. Você não é meu pai. A voz de uma mulher reverberou em sua mente, uma pergunta que ele sempre quis esquecer. O olhar de sua mãe, cheia de dor e desespero, voltou à tona. Você nunca foi, você não pode ser. A cada palavra a tempestade rugia, trazendo à superfície a verdade. O que estava acontecendo não era um acaso. As conexões que ele havia perdido estavam se entrelaçando de um jeito aterrador. Sofia, ela não. Arthur gaguejou, lutando com a tempestade de confusões que inundava sua mente. E então, uma verdade horrenda brotou. Se a criança não era realmente sua filha, que papel ele desempenhava na vida dela? Ao mesmo tempo, a sombra parecia ganhar vida. Uma explosão de luz erupcionou, um clarão ofuscante, e em meio à fumaça, uma figura emergiu. Era um homem, alto e musculoso, com um olhar intenso e determinado. Arthur e Paulo trocaram olhares. Insegurança inundando seus rostos. Ele avançou, e as sombras se dissiparam ao seu redor. Sou eu, Arthur, ele disse, sua voz firme, mas carregada de dor. Eu sou seu verdadeiro pai. A negação paralisou Arthur. O quê? Isso não faz sentido. Ele lutava para processar. Você não pode ser. É impossível. É a verdade, meu filho, ele disse. As palavras cortavam o ar como um fio afiado. Fui forçado a me afastar. Protegi você de tudo isso. A revelação atingiu Arthur como um golpe. O mundo ao seu redor parecia balançar. Ele olhou para Juliana, depois para a criança, tentando entender. Se você é meu pai, então quem é Sofia? O que está acontecendo? O que mais você escondeu? Sofia estava em choque, sem conseguir entender. Mas a sombra havia se dissipado e, em seu lugar, uma nova tempestade se formava. O clamor de verdades não ditas, segredos que poderiam destruir tudo. O olhar de Juliana se encheu de medo. Se você souber, se ficar sabendo, pode não haver volta, Arthur. As consequências são horríveis. Mas Arthur estava em um turbilhão de emoções.
e as perguntas se acumulavam como os raios cortando o céu. O que mais você não me contou? O que eu não sei sobre minha vida? Sua voz ecoava, e os ventos uivavam como se refletissem a urgência de suas perguntas. E naquele momento, a tempestade não era apenas um fenômeno natural. Era um grito de verdades enterradas, e a única coisa que sobrou foi o peso do que ainda restava. O que virá a seguir? Arthur pensou, tragado entre os ventos e uma realidade que já não se conformava mais. Arthur estava paralisado, incrédulo diante das revelações. Como ele poderia acreditar que um homem que acabara de conhecer e Juliana, que ele amava e perdeu, estavam juntos nessa tempestade de verdades? A dor crescia dentro dele, como a tempestade do lado de fora, e ele sentia cada batida do seu coração como um eco de sua incerteza. Mas antes que pudesse processar tudo, algo mudou. Uma sensação estranha percorreu a atmosfera, um estremecimento que não parecia apenas do vento. Um rugido distante se aproximava, e os olhos de todos se voltaram para o céu, onde nuvens negras pareciam se agitar. O ar estava carregado, e um frio cortante atravessou Arthur, fazendo-o estremecer. Algo estava prestes a acontecer. De repente, um clarão iluminou o céu e um objeto em chamas desceu em picadas, como um meteoro, cortando a tempestade. O que era aquilo? Arthur, confuso e atônito, viu a figura de Juliana surgir entre a multidão, os olhos arregalados. Perto! Todos para longe! Ela gritou, mas era tarde demais. A explosão foi ensurdecedora. O impacto da coisa caiu perto, levantando uma nuvem de poeira e destroços. Arthur caiu no chão, o corpo atingido pela força da explosão. Ele se levantou, aturdido, enquanto olhava para a cena caótica à sua volta. Quando o pó assentou, a visão revelava algo surreal. No meio dos destroços, um brilho. E ali, entre cacos de metal retorcido, algo se destacava. Era uma caixa. Parecia antiga, decorada com símbolos que Arthur não reconhecia, mas tinha um brilho forte, quase hipnótico. Quando ele se aproximou, seu coração disparou. Era como se a caixa chamasse por ele. Arthur, não! Paulo gritou, enquanto o irmão dava um passo à frente. Isso pode ser perigoso, mas já era tarde. Ele a tocou. A caixa se abriu com um estalo. Uma luz ofuscante irrompeu, e todos ao redor piscaram, tentando se proteger da luminosidade. Então algo mais aconteceu. A luz flutuou e se espalhou, formando uma atmosfera densa em torno de Arthur. No ar, vozes sussurravam, ecos de segredos que ele nunca desejou ouvir. Sofia! Gritou a menina, desesperada, enquanto sua expressão se transfigurava em horror. Pare! Não faça isso! Arthur estava petrificado, sentindo a verdade se desdobrar como um filme se desenrolando diante de seus olhos. O que ele viu fez seu estômago revirar. Imagens de pessoas, momentos, dor, visões de sua infância. E então tudo se transformou em cores vermelhas e pretas, consumindo a realidade. Você não percebe? A voz de Juliana ecoou no ar, agora mais forte. Essa caixa é a chave, ela traz a verdade que você não quis enfrentar. E no meio das visões, Arthur viu algo, um rosto familiar. Um homem mais jovem, sorrindo. Um sorriso que ele reconheceu. Não pode ser. Meu pai! Ele sussurrou, atordoado. Mas logo a visão ficou mais clara. Não era apenas o pai dele. Era também Paulo, seus olhos se encontrando, repletos de culpa. Arthur, precisa entender. A sombra na voz de Juliana tornou-se mais evidente. A verdade é mais complexa do que você imagina. Nós não somos quem você pensa que somos. Um novo relâmpago cortou o céu, acompanhando a perplexidade de Arthur. A tempestade agora parecia um reflexo de sua confusão. Ele não queria acreditar, mas uma verdade chocante começava a se formar em sua mente lenta e agonizantemente. Juliana, ele gritou, angustiado e perdido. Me diga a verdade agora. O que isso significa para Sofia? Com lágrimas nos olhos e um olhar de desespero, Juliana respondeu. Ela
A verdade é que ela não é sua filha, Arthur. Um silêncio pesado seguiu suas palavras. A terra sob seus pés parecia desmoronar. O choque o atingiu como um raio. Sofia não era sua filha? Quem? Quem é ela então? Arthur perguntou, a voz falhando. Juliana respirou fundo e com um olhar de dor sussurrou. Sofia é a filha de um segredo que todos nós compartilhamos. E agora, há mais em jogo do que você sabe. Prepare-se para a verdade maior. E antes que Arthur pudesse digerir aquelas palavras, outro objeto surgiu do chão. Era uma pequena pulseira, toda cravejada de joias, uma herança que ele tinha perdido na infância e que pertencia a Sofia. A conexão entre eles se estreitava. As faces de todos ao redor estavam pálidas, os sons da tempestade desaparecendo lentamente. Uma nova onda de consciência se alastrava entre eles, enquanto a realidade deles se distorcia em um círculo vicioso de segredos e revelações. Arthur sentiu a gravidade do momento aumentar a cada segundo. O que mais estava prestes a ser revelado? Ele olhou para a caixa, a luz agora ofuscante, e entendeu. Tudo estava prestes a mudar de novo. E no fundo de seu coração, ele sentia que as respostas poderiam terrivelmente desmantelar tudo o que conhecia. No entanto, ele sabia que não havia como voltar atrás. A tempestade da verdade estava apenas começando. A luz da caixa envolveu Arthur em um brilho ofuscante, arrastando-o para visões de seu passado, repletas de sombras e segredos profundos. Ele viu as imagens se desdobrando. Seu pai, um homem que ele mal lembrava, e uma história de traição e dor que nunca quis ouvir. O ar ficou pesado e o tempo pareceu congelar. Ele não entendia como tudo isso estava ligado a Sofia, a menina que agora sentia em seus ossos. Juliana, com lágrimas nos olhos, gritou: Você precisa encarar a verdade, Arthur. A vida dela depende disso. O pânico na voz dela ressoou, ecoando em seu coração. Ele olhou para Sofia, que parecia perdida, a inocência dela à beira de ser destruída. Por favor, não leve isso dela, ele implorou enquanto a tempestade rugia ainda mais forte. O som do vento e dos raios parecia amplificar a urgência do momento. Ele olhou para Paulo, que estava à beira das lágrimas, e soube que não poderiam ficar parados enquanto a realidade desmoronava ao redor deles. Vamos todos para um lugar seguro, Paulo disse, mantendo a voz firme. Ele pegou a mão de Sofia, e todas as esperanças de Arthur se concentraram naquela garotinha, que agora era o fio condutor entre os mundos em conflito. Juliana avançou. Se você me deixar entrar, se você se abrir para isso, eu posso ajudar. Sua voz tremia. Mais uma vez, Arthur se viu dividido. Ele sabia que, antes de tudo, precisaria encarar os próprios demônios, as sombras que sempre estiveram com ele. Os ventos uivavam, mas uma clareza repentina tomou conta de Arthur. Sim, eu quero saber a verdade, gritou. Sobre você, sobre mim, sobre nós. As palavras escaparam como um grito de libertação, e enquanto tudo em sua vida parecia ruir, ele se sentiu mais forte. Naquele instante, a tempestade começou a diminuir, como se o universo estivesse ouvindo. Leve-me até você, até quem você realmente é, ele pediu a Juliana. E assim, ela começou a contar a história, suas palavras fluindo como um rio, atravessando os campos de dor e arrependimento. Arthur escutava, cada revelação se aprofundando em seu ser. Sofia encarava os dois. Seu olhar é um misto de medo e esperança. E enquanto a tempestade finalmente começava a se dissipar, um novo sol brilhou no horizonte. O calor do dia começou a romper o frio e a escuridão que antes o cercavam. Arthur sentiu que finalmente todos poderiam começar a curar suas feridas. Ao terminar a história, Juliana olhou para Arthur com uma expressão que misturava arrependimento e amor. Você é mais forte do que imagina. Juntos, podemos recriar nossa vida. Por Sofia. Antes que pudessem discutir mais, uma nuvem de poeira se ergueu, e Arthur, Paulo, Juliana e Sofia se uniram, encarando um futuro incerto, mas cheio de possibilidades. A vida tinha suas tempestades, sua dor, mas também tinha a possibilidade de renascimento, de reconstruir.
Assim, em meio aos resíduos da tempestade, eles sentiram um novo começo surgir. E enquanto o sol se erguia, Arthur respirou fundo, sentindo que era hora de deixar o passado para trás, de abraçar a verdade e principalmente a vida. E você, o que achou dessa jornada? Não perca as próximas histórias. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam conhecer esse desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.